Bom dia, meus lindos, tudo bem? Então, hoje vamos para a nossa aula de ciências, tá certo? Então, abrindo o livro de ciências, na página 54, tá? Vamos lá. Abrindo na página 54, nós vamos continuar falando sobre os vegetais. Tá? Vamos continuar com esse assunto, os vegetais. E na página 54 tá falando assim: os vegetais e os ambientes em que vivem. Bom, seres vivos, né? Seres vivos, pessoas, animais, vegetais, né? Os animais, não existem animais que vivem na terra, que são os animais terrestres. Existem os animais que vivem na água, que são os animais aquáticos. E com os vegetais também é assim. Então a tia vai ler para vocês vão ler junto comigo, com o marca-texto na mão, se precisar, nós vamos usar o marca-texto, tá certo? Então vamos lá. Todo mundo com o marca-texto na mão? Posso começar a leitura? Então vamos. Os vegetais vivem em diferentes ambientes na terra. Sobre a água, embaixo da água, em lugares muito secos, em lugares muito úmidos, em regiões quentes e em regiões frias. Então, cada vegetal é característico de uma região, tá? E eles sobrevivem a cada uma delas. Então, vamos lá. As plantas que vivem na terra são chamadas terrestres. As que vivem na água são chamadas aquáticas, a mesma classificação para os animais. Então, marca texto na mão, vamos lá. No segundo parágrafo, lá em cima, as plantas que vivem na terra são chamadas terrestres. As que vivem na água são chamadas aquáticas, tá? Passou o marca-texto aí. E aí eu tenho alguns exemplos, tá? Eu tenho cacto, cacto, vegetação típica da caatinga, um lugar extremamente seco, tá? Então o cacto é típico de uma região muito seca, tá? Ao lado dele eu tenho uma vegetação típica de regiões frias, onde é muito frio. Então, observem, tá vendo? Elas são um pouquinho até queimadas, amareladas, tá vendo? Essa imagem aqui são de regiões muito frias, tá? Depois eu tenho a vegetação da Mata Atlântica e é bastante diversa, quer dizer, tem uma variedade muito grande de vegetação, tá? E aí nós podemos ver, tá vendo? Tudo verdinho, ó, lá da floresta amazônica, tá? E ao lado eu tenho a Vitória régia. Vitória régia é uma planta aquática, tá? Vocês já viram nos desenhos animados que tem os sapinhos, né? Uns sapos, e aí eles pulam em cima daquela... Parece até um tabuleiro de pizza, né? Só que é verdinha. Então, a Vitória régia. A Vitória régia é uma planta aquática, tá bom? Muito bem. Na próxima folhinha, na página 55. Então, na página 55, vamos continuar a leitura. Você conhece essa planta que está aí ao lado? Alguém conhece? Orquídea? Com certeza, né? A orquídea é uma planta linda, com cores variadas, né? Ela é muito bonita. Serve muito para as pessoas darem de presente. É uma orquídea. Observe como ela está apoiada sobre outra planta. As orquídeas vivem assim e não prejudicam as árvores que lhes servem de suporte. Então, por exemplo, as orquídeas, elas vivem próximo de troncos de outras árvores, mas elas não atrapalham o crescimento e o desenvolvimento dessa outra planta. É o modo delas crescerem que é assim, tá? Característico das orquídeas. Então, vamos lá. A
Há outras plantas, como as bromélias, que também vivem assim, tá? Elas também vivem assim, desse mesmo modo, tá bom? Então, vamos lá. As plantas da imagem abaixo são musgos. Eles são encontrados em lugares úmidos e com sombra. Por exemplo, geralmente quando a gente vai ao campo, né, ou vai a um hotel fazenda, num lugar frio, que tem muitas montanhas, se vocês observarem em alguns lugares que não bate muito sol, parece até uma graminha, né, que fica em cima de uma pedra ou de uma árvore também. O nome dessa planta são musgos e elas são característicos de regiões úmidas e que não batem muito sol. Então, por causa dessa umidade, elas crescem ali, certo? Olha lá, tá vendo aqui, ó? Você pode observar que ela fica em cima sempre de uma pedra, de um tronco, ó. Tá vendo? Muito bem. Em lugares muito quentes e secos, como os desertos, crescem plantas como os cactos, como a tia falou na página anterior. Essas plantas, elas armazenam água em seu caule. Já em lugares frios, até mesmo com ocorrência de neve, existem os pinheiros. Então, os pinheiros, não é? Que também nós vemos muito em desenhos animados, né? Ou então em filmes com contos de Natal. As pessoas pegam pinheiros para fazer a sua árvore de Natal. Por quê? Pinheiro é típico de regiões frias, até mesmo com gelo, tá? E o cacto já é o contrário, é em regiões quentes, certo? Tudo bem até aí, ó? Aqui tem a imagem de pinheiros, ó. Pinheiros do Paraná, tá vendo? Ó? Cactos, regiões quentes, pinheiros, regiões frias, tá bom? Então, vamos lá. Continuando, na página 56, tem uma atividade. Observe as fotos das plantas. Em seguida, ligue-as ao ambiente em que elas vivem. Então, vamos lá. A Vitória Régia vive aonde? Na água, no rio. Então, vamos ligar no rio. O coqueiro, gente, aí na Praia da Bica, pertinho de vocês aí, quem mora aí ou em outra praia aí próxima, né? Na Ilha do Governador. Os coqueiros, a gente encontra coqueiro aonde? No mar, né? Na praia. Muito bem, então liguem. E girassóis. Girassóis geralmente são encontrados no campo. Então, vai ligar lá no campo, certo? Tudo bem até aí? Isso mesmo. Então, agora na página 57. Leia o texto e, em seguida, responda às questões. Então, vamos lá. A preservação das florestas nas ou, significa que pode ser lá ou em outros lugares, ou próximas às cidades, é importante, pois garante um ambiente mais úmido e saudável, com maior qualidade da água nos solos, além de plantas e animais, né? Então, quer dizer, é importante sempre a gente ter lugar com plantas, né? Porque as plantas, elas renovam o ar que a gente respira, né? E é importante também para os animais. Então, vamos lá. Além disso, a floresta ajuda a preservar as margens dos rios, ao absorver a água que vem de partes mais altas e que poderia arrastar o solo para dentro dos rios, formando bancos de terra e areia. Fenômeno conhecido como assoreamento, que pode levar à seca total do curso d'água. Na natureza, água e floresta jamais podem se separar. Então, prestem atenção. Aí está falando o quê? Que é importante nós termos vegetais, plantas, florestas, né?
mesmo sendo a cidade grande e principalmente próximo dos rios, né? Por quê? Porque os vegetais, eles absorvem a água, tá? E isso é muito importante para que o rio não venha e vá, olha o nome que está dizendo aí, ó, assoreando, ó, fenômeno conhecido como assoreamento. É o ato de arrastar o solo para dentro dos rios. Por quê? Porque não tem a vegetação, então ele arrasta o solo, né? Ele vem, pega, vai pegando um pouquinho, vai chegando, tá? Então esse é o principal objetivo. E todos os lugares onde nós encontramos muitas árvores, muitas plantas, o ar é sempre mais puro, certo? Muito bem. Então, agora, tá dizendo aí, letra A. Considerando as informações do texto, responda. Quais os benefícios você imagina que a floresta traz para a cidade? Representada na imagem, tá? Então, temos uma atividade aí que vocês vão pensar direitinho no que a tia falou. Presta atenção, ó. São 2 perguntas. Essa primeira que está dizendo, considerando as informações do texto, o que o texto informou. O texto falou sobre a importância dos vegetais, né? A importância das plantas. Por que é importante ter plantações vegetais na cidade grande também? Por que é importante ter próximo a rios, tá? E aí vocês vão considerar tudo isso que está escrito aí e vão responder quais são os benefícios. Benefícios é aquilo que traz de bem para a pessoa ou para o lugar, tá certo? Benefício é tudo de bom, é o que faz bem, tá? Você imagina que a floresta traz para a cidade. Quais são os benefícios que você imagina que a floresta traz para a cidade, tá? Observando sempre, lendo o texto. E na letra B, por que o texto diz que água e floresta jamais podem se separar? Por que vocês acham que floresta, né, e água, eles não podem se separar? Quem vive na floresta? Não são alguns seres vivos? Os animais, as plantas que são seres vivos? Se você tirar a água da floresta, né, se eles forem distantes, algumas plantas que vão precisar da água não vão ter, porque nem sempre vai chover, certo? Então, uma das coisas importantes é exatamente isso. A floresta precisa da água, certo? E a água do rio também não precisa da floresta? Para não pegar a parte do solo? Então, uma precisando da outra. E aí vocês vão pensar e vão responder, tá certo? Então, o que a tia quer? Vão responder essas 2 perguntas, essas 2 perguntinhas. Tia não vai corrigir e vocês vão colocar no mural para a tia Cláudia, tá certo? Então, o que ficou para vocês fazerem? Vão ler de novo o texto, com a mamãe aí do lado, com o papai, com quem tiver, tá? Mamãe pode ajudar explicando também, tá bom? E aí vão responder essas 2 questões e vão colocar no mural, tá? Pra tia poder corrigir. Combinado? Então tá ótimo. Bom, eu vou também colocar para vocês algumas imagens de algumas plantas, de algumas flores, para vocês verem também, tá certo? Então, beijo, tia Cláudia já volta, tá?